Vem, Nelinha, vem, Papai Nelinha. tá trabalhando. Vamos, papai tá trabalhando, vem. Boa noite. Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal entrar, esperar a doutora Luna acabou de entrar, esperar o doutor Nolan pra gente começar. Cadê doutor Nolan? Papai tá trabalhando porque tá vagando negócio. Trabalhando, amor. Não falando com o papai porque tem negócio. Papai tá em negócio porque tava com a mamãe, porque... Tá. Menina, teu pai tá trabalhando, bora. Vamos, então dá tchau pro papai. Tchau. Solta um beijo. Boa noite, diga. Boa noite. Vem, vem. Vamos lá, pessoal. Chamar os convidados. Fala, Boa noite, meu amigo. Tudo bem? tudo. Tá faltando doutora Luna. Você tá me escutando bem aí? Tô, tudo Tá, certo. legal. Beleza. Não sei se travou. Bora, Luna. Não, travou aqui. Oxe, Ele já fez, mas travou. Tem que entrar novo. tô esperando só a Luna entrar. Luna? Tranquilo. Eu mandei a solicitação para você para eu entrar. Acho que ela tem que fazer o mesmo, não? Travou o dela. Vou tentar chamar ela aqui de novo. Tá. Pronto, mandei, Luna. Pronto. Olha, agora deu certo. Boa E aí, noite. Luna, tudo bem? Boa noite. Nossa, como é bom, né? Só amigos, como se fosse uma Né? quarta-feira lá certeza. na Unimed, né? Na UTI. Na linha de prescrição ali da Unimed. Não é? Exatamente. Parece a gente interagindo ali perto dos computadores, brigando por quem ia ficar com o computador com o melhor Wi-Fi, né? É quase Seja isso. assim, né? Uma conversa aí, né? Uma coisa bem formal, assim. Acho que vai ser legal. É Vou isso. apresentar. Este aqui é Dr. Nolan. Dr. Nolan é médico intensivista, Boa noite, pessoal. especializando em cuidados paliativos. Doutora Luna é especialista em cuidados paliativos. E aí a gente vai ter uma conversa bem bacana, tentar ser o mais informal possível para desmistificar este assunto. Tá joia? Eu queria que cada um fizesse uma pequena abordagem a respeito do assunto e para que a população tivesse um pouquinho mais ou melhor, os seguidores aqui tivessem um pouquinho mais de noção do que é cuidar de uma forma paliativa, digamos assim. E Primeiras aí, damas. Nolan, quer Luna, com começar? certeza. As damas primeiro, com certeza. As damas primeiro, né? Bom, falar sobre... Primeiramente, boa noite para todos, né? É um prazer estar com vocês para a gente discutir tão levemente sobre um tema que, pessoalmente, eu tenho uma grande paixão, né? Os cuidados paliativos, na verdade, eu sempre falo que eu não os escolhi. E, na verdade, eu fui escolhida, né? No convívio da terapia intensiva, vendo tantos pacientes que nós poderíamos dirigir uma forma de cuidado muito mais humano,
eu acabei entendendo que essa era a minha vocação, né? O meu chamado. E a forma que eu usaria para englobar o conceito de cuidados paliativos, até para a gente começar essa discussão, começar a crescer dentro disso, é o fato de que os cuidados paliativos nasceram de uma forma bem epidemiológica, né, para traçar aí essa linha do tempo, através do movimento hospice, né, do moderno movimento hospice, lá nos anos 60, e foi encabeçado inicialmente dentro da Europa, né, em Londres, mais especificamente, pela médica Cicely Saunders, que também era enfermeira, que também era assistente social. Então, ela já tinha esse conceito dentro da formação dela multidisciplinar, que a gente entende no exercício dos cuidados paliativos, né? Não existe cuidados paliativos feitos somente pelo médico. A gente precisa de uma equipe multi, porque a gente entende dentro disso que o paciente, na sua integralidade, ele tem muitas necessidades, né? Não só necessidade física, mas necessidade psicológica, emocional, espiritual. É aquela ideia de que quando a gente adoece de uma forma integral, de uma forma completa, né? Porque nós não somos só corpo, nós somos corpo, mente, coração, espírito. E normalmente isso precisa ser abordado, isso precisa ser contemplado. Então, os cuidados paliativos surgiram lá nos anos 60, através desse movimento hospice, e hospice é um nome que não tem uma tradução para o português, então às vezes fica muito vago a gente entender o que é isso. O termo hospice em si, ele é muito antigo, ele vem lá da Idade Média, né? É um termo que remonta a hospedarias, como o pessoal chamava, na época das cruzadas, inclusive, e tem uma essência de prática de caridade, de prática de cuidado mesmo, né? Então, assim, as pessoas que eram viajantes, precisavam de cuidados, moribundos, pobres, eles se hospedavam naqueles locais e recebiam cuidados, né? E muitos deles, inclusive, sem prognóstico, né, de uma sobrevida muito grande. Então, já tinham doenças crônicas, já tinham necessidades mesmo de cuidados hospitalares, digamos assim, ou de transição, né? E surgiram, então, os cuidados paliativos nesse contexto, sobre essa ideia de hospedaria, como quem diz, prestação de cuidados, ofertar um cuidado compassivo, mas que visa também ao conforto, porque isso é um tema muito importante, né? A gente acha que oferecer cuidado, por exemplo, para um paciente que não tem uma expectativa de vida boa dentro de um ambiente de UTI, é um cuidado, e é de fato, mas nem sempre esse cuidado é confortável, então choca um pouco com o princípio dos cuidados paliativos, né? Porque os cuidados paliativos, então, são cuidados que são oferecidos para o outro, mas que visa o conforto dessa pessoa, a sua autonomia como ser humano, né? A sua participação na tomada de decisões, que envolve a sua família dentro de um contexto de terapia familiar até, porque aquele que está próximo, ele adoece junto com quem ama, né? Então, assim, a gente traz para junto o contexto familiar e o contexto do paciente, não só como alguém que padece de uma doença, mas como alguém que emocionalmente, que psicologicamente também sofre esse processo de adoecimento. Então, acho que é mais ou menos por aí o conceito para a gente começar a debater, né? Acrescenta aí, tem muita coisa para acrescentar. Perfeito. É muito legal, na verdade, essa história de como surgiu, né, o cuidado paliativo. Acho que dá para acrescentar aqui que o nome, né, paliativo, vem do latim palio, né, significa manto. Então, exatamente isso que a Luna falou, né, dessas hospedarias, você acolher, né, o paciente como um todo, a sua família, pacientes que não têm muito prognóstico, que sofrem, entendeu? Você acolher com um manto, como se você abraçasse o paciente por inteiro, né? O paciente, como você disse muito bem, ele não adoece individualmente, né? A família adoece junto e conceitualmente se teve cuidados paliativos como isso, uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida, entendeu? Prevenir sofrimento, aliviar a dor, tá? Em pacientes que têm doenças, né, graves que por algum motivo ameaçam a vida. Eu costumo dizer que, na verdade, o
cuidado paliativo, ele não deveria ser só uma especialidade de equipe multiprofissional de saúde. Eu acho que o cuidado paliativo, ele deveria ser um estilo de vida, sabe? As pessoas deveriam praticar cuidados paliativos desde a hora que elas acordam, que elas começam a se relacionar com as pessoas até a hora que elas vão dormir. E não só na área de saúde, você pode viver dessa maneira em qualquer trabalho que você faça, né? E Então, pode dizer. assim, como o tema da nossa live, assim, de desmistificar algumas coisas, né? Acho interessante a gente, a partir desse conceito, por exemplo, vamos assim, direcionar algumas coisas, né? Quando se fala em cuidados paliativos, se acha que são apenas doentes terminais, né? Quando, na verdade, a terminalidade é só uma parte desse cuidado. Então, acho que vem daí, né? Esse conceito, a gente partir disso, tirar as dúvidas do pessoal aí. Então, a definição que muita gente tem a respeito já leva uma conotação como terminalidade, né? E não se trata bem disso, né? Eu vou colocar umas perguntas aqui de alguns seguidores para vocês irem sanando essas dúvidas, né? Vou começar por uma pergunta aqui. Esta seguidora perguntou o que são cuidados paliativos e quais os benefícios. Acho que é uma pergunta importantíssima, né? E excelente para a gente começar a discussão mesmo. Mas parte muito do pressuposto do que a gente já começou aqui. Cuidados paliativos é uma definição de cuidados na integralidade do ser humano, né? Naquilo que a gente entende como sendo necessidade humana de ser cuidado e de atribuir conforto. E aí a gente tenta sempre estipular quem tem essa indicação, como o Nulan falou, de cuidados paliativos ou não. A gente, infelizmente, ainda vive muito um conceito de morte medicalizada, que é aquilo que a gente atribui à tecnocracia. É como se fosse assim, a medicina ela tem avançado muito, né, na técnica, a gente tem conseguido uma grande oferta de possibilidades para determinadas doenças, para a grande maioria delas, né? Isso aumenta a sobrevida, isso melhora em muitos aspectos a forma como o paciente vai lidar com aquilo. Mas, às vezes, essa tecnocracia, ela nega muito da autonomia do paciente. Não é que os cuidados paliativos sejam contra a tecnocracia, de jeito nenhum. Na verdade, a técnica ela tem que ser usada em favor da medicina, em favor, na realidade, do paciente, em primeiro plano. Só que a autonomia ela não pode ser negada também, porque o paciente ele não é um ser passivo dentro do processo de tratamento, né? O paciente é ativo, na realidade ele participa daquilo e ele entende também o que significaria algo melhor para ele ou não. Então, esse resgate da autonomia ele é muito importante, porque o que a gente faz hoje de medicina é muito parecido com o que eu chamo de produtividade assistencial, né? É um termo que eu gosto muito. Mas a gente parece que quer fazer as prescrições, avalia a doença, aquela coisa bem cara crachá, né? O paciente tem aquela doença, então é aquele modelo de prescrição. Vira uma coisa produtiva, ao passo que é assistencial, porque você está prestando uma assistência. Mas será que é sobre isso mesmo? Porque os cuidados paliativos veem o ser humano de uma forma muito individual, né? Nós somos muito diferentes. A gente, às vezes, é criado na mesma casa, né? Eu, por exemplo, eu sou de uma casa com 3 irmãos. Na verdade, 2 irmãos, somos 3 filhos. E nós somos tão diferentes quanto possível, né? E nós temos os mesmos pais, nós tivemos basicamente a mesma formação, a mesma educação, mas nós somos muito diferentes, porque os seres humanos são diferentes. Então, o paliativo, os cuidados paliativos, ele individualiza muito o paciente. E ele contempla todos os, como a gente falou, todas as esferas que envolvem o ser humano, que não é só a física. Então, a gente não faz só aquela prescrição cara crachá com base na doença.
A gente vai abordar a esfera espiritual do paciente, porque o paciente tem sim necessidades espirituais, né? A gente vai abordar a esfera emocional, a esfera psicológica, o paciente. Quantas vezes a gente adoece, ainda mais nesse contexto de Covid, muito mais a mente do que o corpo, muitas vezes, né? Então, isso é muito importante. Os cuidados paliativos, então, a gente pode definir dessa forma de uma maneira mais sintetizada, né? Como sendo os cuidados de uma forma integral, direcionadas a um grupo de pessoas que não são necessariamente pessoas em estado terminal, como o Nolan falou, mas que são também pessoas com doenças crônicas, evolutivas, com agravos agudos e que possuem um caminho para a gravidade, né? Que é bem estabelecido através de alguns critérios, de alguns instrumentos que a gente usa. E acho que depois a gente pode até falar um pouco desses instrumentos assim de uma forma mais informal, né, Nula? Uhum. Sim, as escalas, talvez, acho que dá para falar. Para a gente Tá muito bem conceituado, né? Até aqui, eu acho que uma boa forma de responder essa pergunta assim, de quais são os benefícios, eu vou exemplificar aqui de uma maneira seguinte. Pense nos pacientes, Alisson, que têm doenças crônicas e que são doenças que inevitavelmente vão evoluir com limitações, né? Vão evoluir com dores, com sintomas, e são doenças que não têm cura. A princípio, você não tem como evitar essa evolução, você não tem como evitar, né, que o paciente chegue na terminalidade e na finitude, tá? A maioria dessas doenças, a gente pode citar várias aí, de repente um câncer terminal, uma esclerose múltipla, uma ELA, enfim, né? Acho que não é o caso, assim, da questão de cada doença em si, mas cada doença dessa vai evoluir. E você até tem medicações para aumentar a sobrevida dessas doenças. Só que o que você não consegue? Você não consegue melhorar a qualidade de vida do paciente, entendeu? E como você melhora a qualidade de vida de um paciente com uma doença dessa? Uma doença degenerativa, progressiva, que vai ameaçar a morte? Com cuidado paliativo, entendeu? E aí é que entra a multiprofissionalidade do cuidado paliativo, aí é que entra você ver o paciente como um todo, tá? Existe um termo que se chama cuidado centrado na pessoa e não na doença. Você vai tratar o paciente, você vai tratar suas angústias, você vai respeitar a vontade dele, você vai respeitar a autonomia dele e você vai tratar as pessoas, né, consequentemente, que se relacionam com ele. Então, essa é uma das vantagens, né? Os cuidados paliativos vêm para melhorar a qualidade de vida, tá? Enquanto o paciente vive, né, os dias até o dia da morte dele. É muito importante a gente frisar isso, né? A gente tem que afirmar a vida, tá? Nessas doenças. A gente afirma a vida, mas a gente cuida do paciente, né? Ele vai viver os dias até o dia que ele vai morrer, né? É inevitável a gente não falar de morte, cuidado paliativo, né? Então, dentre tantas vantagens, eu acho que é um bom exemplo para a gente fazer as pessoas começarem a entender, né? Por que tanta importância que a gente tem nesses cuidados, né? Uhum. Acho que o Nolan falou de uma questão assim importantíssima. Posso só comentar isso aí, Alisson, rapidinho, antes da gente ir para a próxima? Porque uma coisa que os cuidados paliativos nos abrem os olhos é para essa questão de ser sobre vida e não sobre morte. E ainda é um dilema que a gente está tentando quebrar, né? E quebrar aos poucos. Porque a gente ainda vive num contexto muito de medicina patriarcalista, né? A gente ainda tem muito aquele conceito de que a morte ela é considerado uma derrota, né? É como se fosse uma guerra, uma batalha, e de fato a gente sempre vai ser a favor da vida, mas às vezes a morte em si ela precisa ser encarada como algo natural, porque é o fim que todos nós teremos, a gente não consegue escapar desse fim. Então, assim, os cuidados paliativos reafirmam a vida, não é sobre, isso é muito importante, não é sobre antecipar a morte, porque não é uma eutanásia, entende? Uhum. E se fosse eutanásia, feriria um princípio ético chamado de
não violar inviolabilidade da vida humana. Sim, a gente não pode violar aquilo que é vida, né? A gente sempre reafirma a vida, então não é sobre antecipar a morte, mas também não é sobre atrasá-la, o que a gente faz muito através da distanásia nos dias de hoje, né? Às vezes a gente prolonga tanto um sofrimento e não deixa a situação de morte progredir da forma natural, como deve ser feita, que a gente, na maioria das vezes, é maleficente com o paciente, ao invés de beneficente, né? Então, assim, cuidados paliativos nem acelera a morte, nem retarda esse processo, mas tenta respeitar esse processo como se fosse uma coisa natural, dentro daquele contexto de autonomia que o paciente tem, de dignidade de ser humano mesmo, né? Então, essa é uma questão importantíssima, que a gente às vezes esquece muito, né? Paliativo é sobre morte, é sobre morte. Não, gente, é sobre vida. É sobre você viver o máximo que você puder viver dentro daquela proposta de prognóstico que você tem, mas sem que o processo de morte lhe seja, lhe aconteça sem dignidade. Porque a gente não pode escolher o dia da morte, eu costumo dizer sempre isso, mas a gente pode escolher como a gente vai morrer, né? E isso é contemplado pelos cuidados paliativos feitos de forma muito responsável. Pura verdade. Tem uma seguidora que fez uma pergunta bem interessante aqui, Gláucia Castro. Ela questionou como é que está sendo essa questão dos cuidados paliativos durante a pandemia e a questão do acolhimento com relação ao paciente, família e equipe. Assim, o cuidado paliativo, né, dentro ou fora de pandemia, a gente tenta fazer sempre da mesma forma, né? O paciente pode ter um câncer, pode ter uma esclerose, enfim, ou ele pode estar com Covid. É claro que essa situação, ela diferencia um pouco, porque é uma doença aguda, né, que evolui muito rápido, né? Então, na medida do possível, a gente tem tentado praticar o cuidado paliativo com alguns doentes que, infelizmente, acabam cronificando, né, com muito tempo de UTI, e a gente acaba perdendo para a doença, sabe? A gente estava falando de morte agora, né? A gente sabe que a morte, como a Luna falou, ela é inevitável, né? E hoje em dia, só fazendo, né, um gancho aqui de novo sobre essa questão, antigamente a morte era, né, nas civilizações antigas, ela era celebrada, era um rito de passagem, dependendo de cada povo. Com o avanço da tecnologia, né, isso mudou muito, principalmente aqui no Ocidente. A gente tem uma visão da morte diferente, por exemplo, dos orientais, né? Então, essa obstinação terapêutica, a questão da pessoa querer viver anos e anos, sabe? Isso se tornou muito comum. Então, a gente busca, né, a cura a qualquer preço, né? Quando, na verdade, a nossa função é curar o que a gente pode, né? Nós não temos o dom de curar a doença de todo mundo. E no Covid não é diferente, né? A diferença, a questão é que o Covid ele evolui muito rápido, né? Então a gente tem, na medida do possível, tentado praticar isso, né? E isso tem que ser feito desde o dia que o paciente chega na porta da emergência ou numa consulta, tá? Porque se você for fazer cuidado paliativo, por exemplo, para o paciente na questão do Covid, só quando ele está muito grave na UTI, você acaba perdendo muito do acolhimento que você, né, da relação com a família, do próprio paciente, e você acaba realmente, como a Luna falou, distanasiando, prolongando algo que a gente não consegue mais alcançar. Então, a gente tem tentado, né? É difícil, né? Uma situação nova que ninguém imaginou um dia passar, mas, de qualquer jeito, a mentalidade do cuidado paliativo, né? Essa cultura que eu digo que a gente tem que criar, a gente tem inserido. Cuidado paliativo você pode fazer em consultório, você pode fazer em casa, você não faz... UTI seria o lugar menos apropriado até para você fazer cuidado paliativo, não, Luna. Entendeu? Você pode fazer na emergência, mesmo com um paciente grave em Covid, você pode fazer cuidado paliativo.
Então, né, é um trabalho de equipe multidisciplinar, assim, que as pessoas têm se desdobrado, assim, tem sido fantástico o que as pessoas têm se empenhado, né? E é isso, o paliativo ele tá inserido ali, e se a gente fizer com essa cabeça, o resultado, independente se o paciente vai sobreviver ou não, né, o resultado ele é o menos doloroso possível, né? Isso mesmo. Vou inserir uma pergunta aqui acho que bem interessante. Everton está querendo saber como é que faz para que os familiares possam lidar com essa doença do idoso. Claro, inserindo os cuidados paliativos nessa interpretação dele. Assim, os cuidados paliativos, a gente sabe, né, como a gente citou aqui, ele acaba contemplando mais a população idosa, porque é a população que, em geral, é portadora de doenças crônicas e de doenças crônicas que têm essa expectativa de avanço, né, de severidade. E antes, coisa que a gente não comentou no iniciozinho, mas antes, logo quando os cuidados paliativos surgiram, lá nos anos 60, né, como a gente mencionou, era uma coisa muito mais específica para a neoplasia, né, Nola? E as pessoas entendiam ainda de forma muito inicial, embrionária, essa questão de oferecer esse tipo de cuidado. Na maioria das vezes era encaixado naquilo de não há mais o que fazer, porque era uma doença incurável. Mas aí eu penso e eu jogo isso à discussão também. Será que não há o que fazer porque é uma doença incurável? Será que o que é para fazer, o que dá para fazer é só curar a doença? Na realidade, a cura é um só aspecto da doença, né? Porque a gente adoece de várias formas, como eu havia dito. E isso é uma questão importantíssima da gente lembrar. Porque, na realidade, essa situação, inclusive que o idoso, na grande maioria das vezes, se enquadra, é uma situação que dá para fazer muita coisa. Na realidade, é a situação que mais contempla coisas a serem feitas. Porque quando você está diante de uma doença considerada ameaçadora da sua vida, eu costumo dizer que você está sem nenhuma máscara ali, né? Eu acho que eu me apaixonei pelos cuidados paliativos muito, muito nessa perspectiva. As pessoas, vocês reparem isso, né? Se vocês tiverem experiência com pessoas que têm uma doença considerada grave, que têm uma doença que não tem cura, mas um controle e que pode evoluir com essa severidade e terminalidade. Vocês reparem que são pessoas que, na maioria das vezes, elas não se preocupam mais com futilidades, né? Elas têm diante delas uma situação que ameaça a vida, então elas reconhecem ali algo que a gente, que não tem doença nenhuma, renega a vida inteira, que é a finitude. Então, todos nós somos finitos. Se a gente for pensar, pode ser, Nolan, né, que a gente vá embora desse mundo antes que os nossos pacientes que estão lá acamados e em situação de fim de vida. Então, assim, a gente não tem o domínio sobre a vida, a gente não tem o domínio sobre o próximo minuto sequer. E eu acho que essa pandemia, resgatando um pouquinho essa pergunta anterior, veio muito para nos colocar no nosso lugar nesse sentido, né? No sentido de que a gente não tem todo o tempo do mundo, no sentido de que quem aparentemente tem pouco tempo tem muita coisa para ser feita por essa pessoa, né? Porque são pessoas que não pensam no fútil, que não estão vestindo máscaras, que não usam maquiagens de alma, né? Eu costumo falar dessa forma. Eles querem resolver os problemas que criaram durante a vida, eles querem perdoar, querem ser perdoados, eles querem amar, querem se sentir amados, querem estar perto da família. Por isso, essa orientação que a gente vê cada vez mais comum de saída do ambiente de fim de vida do hospital para o próprio domicílio. A gente está percebendo esse efluxo, né, do hospital para o domicílio. E eu louvo muito esse acontecimento, porque acho que nada mais justo do que a gente dividir o período de mais fragilidade da vida humana, que é o período da morte, com as pessoas que a gente mais ama, com as pessoas que tiveram conosco durante todo o período de utilidade da nossa vida, né? Porque
esse talvez seja o período mais importante da vida. Seja o período em que a gente está completamente diante da nossa fragilidade, da nossa ausência de utilidade, e mesmo assim a gente é amado, né? Mesmo assim, tem pessoas ali que se preocupam conosco e que querem nos dar o melhor cuidado, o melhor conforto. Então, acho que a gente tem que se preparar para esse momento, né? E esse momento tem que ser respeitado. Por isso que às vezes entristece tanto essa questão da pandemia, de as pessoas morrerem sozinhas, né? E, ao mesmo tempo, isso também tem enaltecido a questão dos cuidados domiciliares. Muitas pessoas têm tentado fugir dos hospitais nessas situações, para que dentro de casa consigam ter um cuidado que é ideal, né, perto das pessoas que amam, e que não se ausentem assim dessa esfera de proteção, de segurança, que é a família, né? E os idosos, a gente lida com isso, né, como entendendo que é uma parcela ainda mais frágil do que aqueles que têm um status funcional, vamos dizer assim, melhor, né? Por quê? Porque é como se fosse assim, os idosos, eles veem o processo de envelhecimento acontecer. Eu sempre pensei dessa forma. E eles, principalmente se forem conscientes, orientados, se forem muito bem inseridos ali naquele contexto social, se estiverem muito conscientes daquilo que eles são, eles veem o processo de quebra da biografia. Eu acho muito curioso essa expressão, né? Quando a gente adoece, e adoece cronicamente, a gente sabe que não tem uma cura para aquele adoecimento, uma cura nessa perspectiva curativa mesmo, a gente tem um rompimento da biografia. Porque você imagina uma neoplasia, um câncer, né, terminal. O paciente vai percebendo que ele vai perdendo peso, ele vai definhando, ele vai, com o tempo, não consegue mais andar para fora de casa, nem Então, a gente tem que entender e tem que ter essa sensibilidade de imaginar que aquela situação de que ele não se reconhece mais como ele era, pela perda de funcionalidade, pelas as perdas que envolvem o processo da doença, aquilo traz sofrimento para ele, né? Por mais que ele, às vezes, não tenha dor, ele não tenha um sintoma físico, mas ele sofre com esse rompimento da biografia, com essa mudança, né, de persona, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de olhar, né? Eu acho que a Luna falou, só para complementar, acho que a Luna falou de uma coisa importante, que é mais uma das vantagens, né, do cuidado paliativo, né? Em termo assim, específico, a deshospitalização dos pacientes, né? A gente costuma achar que o melhor lugar para se tratar talvez uma doença ou para se manejar um paciente, principalmente o idoso, seria o hospital, uma cama de enfermaria, ou até uma UTI. Mas isso, na verdade, não existe, né? Trabalhos científicos aí, a ciência está aí para provar isso, né? Eles se sentem melhor em casa, eles se sentem melhor com suas famílias. É claro que nem todos têm essa condição, mas na medida do possível, né, a gente conseguir deshospitalizar esses pacientes e deixar eles no conforto do seu lar, né? É lindo, na verdade. Sabe, as pessoas costumam, e eu digo assim, as pessoas não são só as pessoas que não são da área de saúde. Os próprios profissionais da área de saúde, a gente precisa, né, começar de dentro para fora, né? Tem muita gente que da nossa área aí, tanto da medicina, enfermagem, da equipe multi, que não sabe bem o que é cuidado paliativo, que nunca pensou nessa questão de tratar uma doença de um idoso, por exemplo, que talvez, né, a particularidade do idoso é a idade mesmo, ele tem menos vida, teoricamente, do que um jovem. Então, a gente não pensa nisso, né, de tratar o paciente em casa. Então, essa é uma vantagem que eu diria que é linda demais, sabe? Você poder
chegar na sua finitude e morrer do lado da sua família, na sua cama, entendeu? Respeitando sua autonomia, assistindo sua TVzinha, fazendo o que você gostava de fazer, né? Então, acho que o cuidado paliativo se insere nessa questão também. Eu acho que, de certa forma, na minha visão, né? Eu acho que é você exercer o amor e deixar de ser um pouco egoísta, né? É você ter mais empatia pelo próximo e achar que o que é melhor para aquele paciente não é o que é melhor para você. E aí a gente consegue evoluir como pessoa e deixar as coisas fluírem, como vocês já falaram, né? Naturalmente, e que possa correr tudo da melhor forma, né? Tem aquele filme do Morgan Freeman, do Jack Nicholson, né? Esse é o título. Mas, enfim, os dois têm uma doença terminal e eles fazem uma lista de coisas que eles gostariam de fazer em vida. E muito bacana eles puderem contemplar, fazer, eu acho que praticamente toda a lista para aproveitar. A arte é o efeito de você ter dignidade, né, e qualidade de vida e aproveitar, né? Acho, na minha opinião, acho que é mais ou menos nessa perspectiva, né? A gente fala do idoso, mas a gente tem que lembrar que o cuidado paliativo vocês fazem em qualquer idade, né? É triste, é doloroso, mas existe cuidado paliativo em crianças, existem crianças com doenças terminais, entendeu? É mais difícil a gente absorver, é mais difícil a gente entender pacientes jovens que precisam de cuidados paliativos. Então, e ainda nessa questão do idoso, a aluna falou da questão às vezes o paciente não tem dor necessariamente, né? E a gente tem aqui um conceito que existe, que é o conceito de dor total, entendeu? A dor, ela não é só física, né? A dor, ela é social, a dor, ela é espiritual. Então, a dor, ela é psicológica. Então, a gente tem que atuar nessas vários tipos de dores, né? O paciente não tem dor física, mas ele está sozinho, ele precisa de alguém, precisa conversar, ele precisa ser acolhido, né? Ele precisa ser abraçado. Então, se a gente olhar por esse lado, a coisa acaba fluindo, né? A gente consegue dar muita dignidade nesse processo, seja idoso, seja criança, seja adolescente, seja qualquer tipo de paciente. É isso Até mesmo. fizeram uma pergunta bem bacana aqui, deixa eu... Nesse contexto pediátrico, tá? Como é que a gente poderia fazer uma abordagem desses cuidados paliativos em criança propriamente dita? É da mesma forma? Como é que a gente poderia fazer? Para os cuidados paliativos no adulto, né, que é o nosso foco, né, existem os critérios, os instrumentos que a gente utiliza para ver a necessidade de abordagem desses cuidados, né? E o que a gente vê é que realmente não é algo limitado à idade e também não é como era antes dos novos conceitos do século XXI, que contemplava mais a expressão cuidados paliativos. Hoje é muito mais visto o termo atenção paliativa, né? E essa mudança conceitual ela é muito importante, porque antes a gente focava no prognóstico, quando era um paciente em fim de vida. Hoje não é o prognóstico, é a complexidade do paciente, né? Antes é quando não tinha nenhum tratamento curativo para algum agravo agudo. Hoje não, hoje o tratamento curativo de alguma outra doença que aquela pessoa tenha, mas tem uma doença também incurável que também é tratado com paliativo. Então, o que eu estou querendo dizer é que são coisas que são vistas simultaneamente, né? Tratamento curativo e tratamento paliativo. É tanto que a gente sempre coloca aquela escalazinha de funcionalidade e de participação, na verdade, da especialidade dos cuidados paliativos. Quanto mais o paciente ele assim que recebe o diagnóstico, essa é a condição ideal para o paciente começar a ter abordagem nos cuidados paliativos. Quando ele recebe o diagnóstico de doença incurável, né, de doença crônica grave. Por exemplo, um DPOC, né, um paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica,
que tem dispneia, que é falta de ar, aos mínimos esforços, né? Ele faz algum esforço mínimo, tem falta de ar. Somado a isso, ele também tem sintomas psicológicos que são difíceis de conduzir, porque é um paciente que sofre com aquilo, né? Com aquela condição. Então, isso, segundo um dos instrumentos que a gente usa, que é o NECPAL, é indicação de cuidado paliativo. Então, você imagina, é um paciente que tem funcionalidade, não é verdade? Mas que tem indicação de cuidados paliativos. Da mesma forma que a gente usa, portanto, no adulto, a gente também usa na criança. E como o Nolan falou, é uma condição que a gente que é especialista no adulto acha muito difícil, porque, pessoalmente, trabalhar com criança mexe muito comigo, porque é como se a gente soubesse que aquela pessoa tem muito que viver ainda, né? Não que o adulto em si não tenha, mas é como se ela não carregasse ainda uma bagagem de identidade que desse para a gente algum conforto em relação às lembranças que vão ficar dela como pessoa, dela como biografia, entendeu? Então a gente sempre tem aquela ideia de que, nossa, mas faltava tanto, nossa, mas tinha tanto para acontecer ainda. Então é muito difícil. Mas existem pessoas especializadas no cuidado paliativo na criança e que fazem um tratamento igualmente muito bonito. O paciente mais jovem que eu tive, aí falando um pouco de experiência, tinha 15 anos. Ele tinha um osteosarcoma metastático, que é uma neoplasia óssea, né? Bastante dolorosa, inclusive, para a grande maioria dos pacientes. E, apesar da pouca idade, ele chegou para os pais, uma certa vez, já evoluindo para uma terminalidade, que não quer dizer dias de vida, que pode ser semanas de vida, né? Ele chegou para os pais e disse: eu não quero mais ser internado, eu não aguento mais o hospital. E os pais ficaram extremamente apreensivos, né? Junto com a equipe, inclusive, porque é algo difícil de ser decidido, né? E é decidido junto. Equipe, família, paciente. E ele disse que não queria mais ser internado. Ele tinha uma sequência de internações, 6 meses, 6 internações. Então, era uma condição muito difícil para ele. E ele queria passar ali, aqueles últimos dias, né? Aquela terminalidade, com o controle de sintomas em casa. E a gente conseguiu fazer isso, né? Foi muito doloroso. Tinha situações em que os pais queriam levar para o hospital, achavam que não iam dar conta, mas a gente se autossuportando, né? Não de suportar em si, mas de dar suporte, a gente conseguiu fazer com que a vontade dele fosse cumprida e entendendo que isso era, de fato, o melhor para ele, né? O mais humano para ele. Então, essa é a condição do cuidado paliativo na criança, no adolescente. É algo igualmente desafiador, eu diria, né? Mas igualmente recompensador também. Porque as crianças, os adolescentes em si, eles têm uma pureza de alma que às vezes o adulto, que é deformado pelo mundo, não tem mais, né? E eles falam muito através de desenhos, eles falam muito através de sonhos, são pessoas muito mais fortes do que a gente imagina e tem muito menos medo do que a gente, como adulto, teria, né, nessas condições finais. Então, tem muito para ensinar, né? Eu acho que os acompanhamentos que eu tive com pessoas mais jovens foram, sem dúvidas, os que eu mais aprendi também. A Luna falou da biografia do idoso, né? Ele construiu uma vida, né? Ele tem uma história, entendeu? Ele tem anos de experiência, né? A criança não tem isso, né? A criança nasceu para viver muito, né? É muito difícil a gente colocar na cabeça e é muito dolorido, né? Ver uma criança sofrendo. A criança tem que viver, ela tem que virar adolescente, ela tem que virar adulto, ela tem que brincar, ela tem que produzir. Mas muitas vezes, da mesma forma do adulto e do idoso, existem doenças que incapacitam ela de fazer isso. Então, assim, o fato de ela ter uma biografia, não ter uma história, acaba sendo mais doloroso. Outra coisa, a Luna falou também na questão do desenho, a criança não tem a autonomia que o adulto tem, né, Luna? Existe uma coisa chamada diretriz antecipada de vida.
né? São conceitos, são uma coisa que, né, o adulto ele pode definir, se um dia eu tiver, mais ou menos assim, né, resumidamente falando, assim, só para não dar muito detalhe para as pessoas ficarem em dúvida, ele pode expressar de alguma maneira, só assim, um dia eu tiver uma doença terminal, eu não quero que prolongue meu sofrimento, por exemplo. A criança ela não tem essa autonomia, ela não teve experiência de vida para saber, né, o que é uma doença terminal, o que é o sofrer, o que não é. Então acaba sendo realmente muito mais doloroso. E o trabalho psicológico e o trabalho de equipe multidisciplinar que você tem que fazer com os pais dessa criança, ele demanda muito mais esforço que no adulto, né? Se a gente, profissional da área de saúde, se a gente que não tem relação com a criança não entende, né? Dói ver a criança sofrendo, né? Entrando nos seus últimos dias de vida, imagine os pais dessa criança, né? Imagine a mãe que gerou 9 meses, entendeu? Esperou pelo nascimento dela, né? Planejou uma vida toda com ela, ver seu filho com uma doença terminal. E aqui eu acho que entra a questão, né? Assim, vamos colocar entre aspas do egoísmo, né? Só para não ser mal interpretado, né? É claro que o pai e a mãe que querem ver o filho não é isso que eu estou falando, mas a gente, né? A gente tem esse tom, né? Um pouco, o ser humano tem essa questão do egoísmo de querer, né? A vida a qualquer custo. Eu não quero que ele vá embora, eu quero que ele fique aqui, porque eu vou sofrer, entendeu? Tá doendo em mim. Mas da mesma forma, se a gente pensar do adulto, do idoso, entendeu? Se colocar no lugar do paciente, da criança, no caso aqui da pergunta da Michelle, né? O que você tem empatia? O que você queria? Você queria ser uma criança com limitação? Entendeu? Você queria viver mais quantos anos sofrendo com dor? Você queria ser uma criança que não pode sair com os coleguinhas, correr, brincar? Então, sabe, tudo isso tem que ser muito pensado, muito individualizado. E realmente, ali, a atenção aos pais, ela é essencial. Você tem que, sabe, olhar o cuidado centrado na pessoa, além da criança, do paciente, de aliviar o sofrimento, mais do que nunca centrado nos pais. Então tem essa particularidade que é um pouco diferente do adulto, né? A gente, como a aluna disse, a gente tem a nossa experiência aí com o adulto, mas de qualquer maneira a criança entra nesse contexto, né? E hoje, inclusive, a formação, viu, gente, ela é dividida, né? Existe a formação dos cuidados paliativos para o adulto, né? E a formação dos cuidados paliativos para a criança. Justamente por causa dessas questões de individualização do cuidado, né? Como o Nolan falou. Não existe uma receita de bolo, né? Nem para o adulto, nem para a criança. Obviamente que nós temos fluxogramas, instrumentos que vão ajudar a gente a identificar a pessoa que precisa e também a fazer o que ela precisa. Mas nunca é algo matemático. Eu sempre costumo dizer que a medicina não é matemática, né? Nós funcionamos de formas muito diferentes. Mas os cuidados paliativos, eles são muito menos matemáticos ainda, porque eles não contemplam, como a gente está falando aqui, não só o biológico, eles contemplam o psicológico, eles contemplam o espiritual e como que nós somos diferentes, né? Nós, seres humanos, é como se a gente fosse um mar conectado a outro mar, que outro mar. Então, nós somos infinitos que se conectam e que são finitos, né? A gente se conecta dentro dessa finitude, mas nós somos infinitos. E infinitos de particularidades também, né? Então, assim, sobre essa questão paciente familiar, que a gente está falando tanto, eu estou vendo o pessoal perguntando, enquanto o Nolan falava, eu via que o pessoal perguntava como fazer essa individualização para a família, né? Como contemplar os cuidados paliativos para a família. Eu sempre falo que a família adoece junto do paciente. Então, nós, nos cuidados paliativos, nós identificamos, a priori, o cuidador principal, que é aquela pessoa que está mais junto do paciente, né? Que cuida do paciente de forma mais próxima. E óbvio que tem o cuidador que é mais técnico, que vai estar diante do paciente para ajudar nas questões de cuidado pessoal, mas tem aquela pessoa que cuida diferente, que cuida de formas burocráticas, administrativas. E é a forma daquela pessoa de cuidar e de amar também, né?
nós, do jeito que nós não adoecemos de uma mesma forma, as pessoas também não cuidam de uma mesma forma. Elas têm formas de expressar esse cuidado, né? Mas, de uma forma geral, o que eu falo sempre para os familiares é que agora que aquele ente querido está precisando tanto de você, dentro daquela esfera de dependência funcional, agora é o momento em que eles estão mais conectados do que nunca. Por exemplo, se eu estivesse cuidando de um pai meu em uma doença crônica, como, por exemplo, eu cuidei do meu avô. Melhor dar essa definição, porque eu participei disso de forma pessoal, né? No cuidado com o meu avô e minha avó também, minha avó faleceu de câncer de pulmão. Tinha um câncer de pulmão que metastatizou. Meu avô foi um AVC e as complicações desse AVC depois. Mas foi um momento, esse de prestação de cuidado, que eu mais me senti próxima deles. Então, assim, eu tenho um monte de boas lembranças da minha infância, quando minha avó fazia bolo, queijo. Ninguém cozinhava como ela, e eu tenho muita memória boa em relação a isso. Mas as minhas melhores memórias com eles são do tempo que precisaram de mim e não do tempo que eu fui servida por eles, entende? Então, o que eu falo sempre para o familiar é isso. Vocês vão adoecer junto, é verdade. Mas a gente vai oferecer uma alternativa de adoecer de uma forma saudável. Porque acredite, nesse processo de desconstrução que o sofrimento vai levar vocês a passar, vai haver muita construção também. Vocês vão sair daí, da experiência do cuidado, muito melhores como seres humanos. E vocês vão construir memórias com o familiar, com o ente querido, muito mais fortes de conexão eterna do que construíram a vida inteira. Então, assim, é uma dinâmica mais ou menos parecida com isso aqui, dá para ver, né? Aqui está o familiar e aqui está o paciente. Então, o que a gente percebe é que existe uma intersecção do cuidado. Vocês estão ligados em relação àquela doença, porque há dependência e há cuidado ali. E quanto mais aquilo acontece, a conexão acontece, a gente vai ficando mais próximo, até o ponto de ser quase um só. Mas o que é importante nessa sequência aqui? Que a gente lembre para o familiar que sempre existe uma parte da esfera pessoal deles que o paciente ele não vai participar de forma integral. Por que isso é tão importante? Porque é aí que entra o autocuidado. A gente não pode e a gente precisa lembrar os cuidadores disso o tempo todo. E lembrar a nós mesmos, né, Nolan? Porque a gente tem muita dificuldade nisso. O médico tem muita dificuldade de autocuidado. Mas a gente tem que lembrar que a gente precisa se encher para poder dar para o outro de forma mais responsável. Até porque quando o outro deixar aquela esfera de presença e você dedicou todo o seu tempo, toda a sua condição emocional para aquele outro, quando ele sai do mundo, né? Quando ele deixa o mundo, aquela parte fica como um grande vazio. Então, você precisava, naquele momento, ter cultivado a sua esfera individual também. Até por amor ao outro, para que esse seu amor fosse expresso por ele de uma forma mais completa. Então, percebam que a terapia familiar, o envolvimento com o familiar, ele é tão importante quanto o envolvimento com o paciente. Não adianta a gente querer cuidar do paciente e fazer isso com responsabilidade se a gente não olha para quem está cuidando do paciente, se a gente não cuida dessa pessoa também. Então, isso nunca vai se concretizar num cuidado efetivo. A gente precisa ter essa visão integral da condição e do contexto do paciente, que envolve a sua família. Do mesmo jeito que a gente quer tratar ele como um todo, a gente precisa ter essa visão integral também em relação ao cuidado de quem está próximo do paciente e adoecendo junto com ele. Exatamente. A gente costuma dizer que a gente dá para as pessoas aquilo que a gente tem de melhor. As pessoas dão para as outras aquilo que elas têm de melhor, né? E a gente tem que se doar e prestar atenção nisso. A gente tem que dar o nosso melhor para o paciente e juntamente, né, poder dar o melhor para a família e fazer entender
né, que a família faz parte disso para ela poder cuidar do paciente. Então, perfeito, Bruna. Que assim, é discurso, vamos dizer assim, espiritualizado, assim, perfeito que você falou. Eu tô Exatamente. tendo uma aula, eu e o Alisson aqui, a gente tá tendo É, uma aula aqui eu tô espiritualizada. só. Não, eu Sensacional. estou participando, inclusive, Muito viu? bom. Você não tem noção. Inclusive, o Nolan Perfeito. usou muitas palavras que eu me envolvi, assim, eu abri o leque de experiência que eu já vivi, né? Quando ele fala, gente, isso é muito bonito, eu tava na minha cabeça exatamente isso. Tem gente que acha a gente meio doido, né? Porque a gente acha beleza É, nesse processo de morte, mas existe muita beleza, gente. Dá pra gente transformar um luto, um duelo, né? Como a gente fala, do luto, dá para a gente transformar isso de um processo traumático a um processo de libertação, sabe? A pessoa continuar vivendo na lembrança de uma forma saudável dentro de você, sem que isso lhe traga uma condição adoecida, né? Uma condição de falta de saúde. Então, é bonito isso. É bonito a gente transformar o fatalístico em algo cheio de esperança, em algo cheio de vida, inclusive, né? Eu compartilho da sua visão, Nula, assim, igual. Tipo, é bonito. desmistificar o tabu da morte, né? E fazer com que isso não seja tão doloroso, né, para as pessoas. Acho que é essa a nossa missão, né? A gente tem que, na medida do possível, aliviar o sofrimento. A gente não vai conseguir tirar o sofrimento das pessoas 100%. Ninguém gosta de perder um ente querido, né? Ninguém gosta de pensar que um dia vai morrer. Mas, na medida do possível, né, o cuidado paliativo ele está aí para aliviar o sofrimento. E isso que é o interessante, né? Isso que é o mágico da coisa. Isso que é, né, como a gente disse, é bonito demais você, sabe, pegar um pouco daquela dor que a pessoa sente, ou do paciente, ou da própria família, e poder tirar um pouco dela, sabe? E fazer com que Amenizar. seja mais leve, né? Fazer com que seja mais digno esse processo. Então, por isso que eu digo, a gente tem que criar uma cultura de cuidado paliativo na sociedade para Urgente. todas as áreas, né? A gente não pode tratar isso só com doença, a gente tem que acordar pensando nisso e dormir, A gente tratar não bem as pode pessoas, ser empático, né? Isso, a mecanicista. gente tem que viver isso, né? A gente tem que viver isso. É como você falou no início, Nola, é um estilo de vida, sabe? Isso. Pensar em vida, inclusive na morte, é um estilo de vida, sabe? Aham. Então, assim, a gente precisa encher a mentalidade das pessoas disso. A gente precisa apaixonar as pessoas sobre isso que a gente já se apaixonou, né? Porque isso é Eu acho que enorme. eu até comentei com vocês outro dia, assim, eu tento me colocar no lugar, né, do acompanhante, do paciente, muito embora aquilo me consome, sabe? E como eu disse para vocês outro dia, eu tenho uma certa dificuldade em fazer isso que vocês fazem com tanta propriedade. Tento amenizar, no entanto, aquilo me deixa triste porque tem alguém triste, entende? E aí eu até prefiro deixar para quem tem mais experiência, mais sapiência, como vocês dois, para fazer esse tipo de trabalho que vocês fazem muito bacana. Mas é aí que tá a beleza do processo, entendeu, Alisson? Você viver essa tristeza, né? Isso não é vergonha para ninguém. Você precisa viver essa tristeza na tua profissão. Você vai viver algumas tristezas na sua vida, mas você consegue tirar disso, né, força para você colocar no ombro do outro, entendeu? Para colocar no ombro do teu paciente. Eu fiz uma vez uma postagem no Instagram da Colher, inclusive, sobre o Dia do Médico. Nós não temos 100% o dom da cura, entendeu? Mas em 100% nós temos que nos dedicar a aliviar sofrimento, entendeu? Então, aí que está a beleza do processo, né? Viva a tristeza, absorva ela, mas, assim, dela você tira meios para aliviar o sofrimento do próximo, né? A empatia ela é crucial nesse processo, né? Ser paliativista é ser empático ao máximo, né? Você nunca vai sentir a dor do outro, mas você sabe, você tem noção do que você pode fazer para ajudar, para aliviar, né?
E o legal, viu, Nolan, é que isso que você falou, isso de você sentir compaixão pelo outro, ter empatia pelo outro, aliviar o sofrimento, isso é cura também. É uma coisa que a gente não Exatamente. consegue entender, né? Mas essa coisa de existe uma cura técnica para a doença, a gente se bitolou nisso por muito tempo. E eu acho que a gente já rompeu com a maior parte desse processo. Porque a gente já entendeu que o ser humano não é só o corpo dele, né? O ser humano é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, às vezes, a cura que a gente oferece por dar um alívio àquele sofrimento, por compartilhar aquele alívio, aquele sofrimento, na verdade, é muito maior do que uma cura técnica que a gente prescreve sem muitas vezes entender quem é aquela pessoa que está sentindo aquele sintoma que você está tratando, né? Então, a cultura, como você falou, Nolan, dos cuidados paliativos, é essa que tem que nos invadir. A gente chegou nesse tempo já. E graças a Deus, eu sou muito otimista, sabe, gente? Eu penso assim que daqui a 5 anos a gente vai estar fazendo uma live sobre isso, né? Se Deus quiser, com uma cultura muito mais amadurecida nesse aspecto, né? Uma cultura muito mais voltada a colocar o paciente como centro do cuidado e não as nossas ansiedades médicas. Porque o médico é muito ansioso. O médico ele está muito mais preocupado a colocar a chegar no final da consulta, colocar a prescrição médica, o nome do paciente, uso oral, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e carimbar. O médico está muito mais, às vezes, bitolado a isso. E não por qualquer outro motivo que não seja, ele não foi ensinado a ver o outro primeiro. Ele foi ensinado a ouvir um conjunto de sinais e sintomas e só. Mas quem que trata uma insuficiência cardíaca de uma forma sem entender o quanto que a falta de funcionalidade naquele paciente contribuiu para o isolamento social dele? Como que você faz isso de uma forma efetiva se você não entra dentro do sistema do adoecimento dele de uma forma específica, para de fato promover alívio ali? Porque, assim, e isso é um ponto importante, viu? Que a gente pode discutir em outra situação e até mesmo agora, que é a formação médica e a forma de explorar os cuidados paliativos. Eu costumo dizer assim, quando a gente é criança, né? A mãe da gente ensina a gente a andar ao mesmo tempo, simultaneamente, que ensina a gente a ser assertivo nas coisas. Ou seja, a ter o sim, a ter o não, o que é certo, o que não é. Então, a nossa personalidade, ela se constrói ao mesmo tempo, de forma simultânea, que se constrói a nossa evolução técnica, a nossa evolução física, não é verdade? Então, assim, a gente aprende o que é certo e o que é errado, ao mesmo tempo que a gente aprende a engatinhar, depois caminhar, depois correr. Então, eu penso que na faculdade a gente poderia fazer do mesmo jeito. Por que que a gente, no início, a gente paga aquelas cadeiras ou módulos, né, no sistema curricular novo, sobre espiritualidade em saúde, educação em saúde, que a maior parte dos estudantes acha chato, inclusive, mas que é resumido a papel. Gente, a gente não aprende sofrimento no papel, a gente aprende no olho. A gente não aprende a tratar sofrimento olhando para o papel, não. A gente aprende olhando para o outro. Então, assim, eu sou muito a favor de construir a essência médica, de construir o profissional médico consciente do seu papel e consciente da sua necessidade, do seu papel com o outro, ao mesmo tempo que é ensinado anatomia e fisiologia humana, entende? Então, assim, acho que logo no começo a gente tinha que ter práticas de entendimento do que é o paciente viver com uma doença crônica, de como é o sofrimento dele, né? De como ele visualiza, ele vivencia aquele processo de doença. Então, eu sou muito a favor disso. Eu acho que essa inversão que a gente vive, ela é muito danosa, né? A gente tende a achar muito chato aquele negócio, porque é só baseado em papel.
ao passo que aquilo pode mudar a tua forma de ver a medicina para o resto da vida, né? Aquilo pode mudar o teu cuidado em relação ao outro para o resto da vida. Isso é definidor de como você vai ser como médico, né? Como profissional de saúde. Então, acho que a gente poderia rever isso, sabe? Eu também anseio por essa mudança curricular, né? E Nolan, que bom que você voltou, viu? Nolan sendo XR, né? É, Caiu aqui, minha internet não tá legal, XR. mas deu certo. Eu acho, de uma forma geral, que quando a gente entra na faculdade, acho que antes mesmo disso, acho que quando a gente ainda está em época de colégio, escola, se preparando para vestibular, Enem, a gente tem sempre uma visão muito técnica e muito mecânica de tudo que a gente vai fazer. Então, tudo é muito baseado em protocolo, muito baseado em fluxograma, muito baseado em objetivo e direcionamento para determinada coisa. E a gente esquece, tanto que muito de trabalho de artigo científico é muito mais voltado para a parte, digamos, de grupos, né, de grupos de estudo relacionado e nunca voltado para a parte qualitativa, né, da coisa. E aí a gente perde essa subjetividade, perde um pouco dessa empatia e do se preocupar com o que realmente importa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sou fisioterapeuta e no final da minha faculdade fiz um trabalho relacionado com isso, voltado para a dor crônica, né, de paciente com fibromialgia. E eu comecei fazendo trabalho de uma forma e terminei fazendo trabalho pegando a interpretação e o pensar de cada uma dessas pacientes na época. E é totalmente distinto, né? E você se preocupar, se importar com o que cada uma dessas pessoas está sentindo, indiferente, né? Se é um idoso, se é um paciente jovem, e na verdade, o que é mais importante é o saber o que ela está sentindo, para que daí a gente talvez possa nortear, possa se colocar no lugar e possa traçar não necessariamente um tratamento com medicação, mas um tratamento que possa viabilizar um bem-estar, né? Uma melhora da condição social dela, digamos assim. Acredito que seja isso, mais ou menos nessa perspectiva, né? Perfeito. É o que eu falo sempre para os alunos que passam, né, em algum momento comigo, nas UTIs, ou enfim, em algum contato. Resumindo isso que você falou, perfeito, tudo que você disse, Alisson. Não adianta você saber pegar bem o acesso central, por exemplo, médico. Não adianta você saber pegar bem um acesso periférico, seja pessoal da enfermagem. Pô, você ser melhor fisioterapeuta da UTI, tecnicamente, dando um exemplo, ou de clínica, ou de qualquer lugar, se você não sabe conversar com as pessoas, entendeu? De nada adianta você ter a melhor técnica manual se você não sabe olhar para o teu paciente, se você não sabe escutar o seu paciente e entender que, além da doença, ele tem outras ele tem outras necessidades, né? Ele precisa de alguém ali junto com ele. Então, em resumo, acho que é perfeito isso que você disse, né? A relação médico-paciente, e leia-se ou entenda-se relação médico-paciente como relação multiprofissional-paciente, né? Ela é muito importante e a gente acaba passando batido na faculdade, né? A gente quer saber diagnosticar, tratar, fazer procedimento, né? E aquela matéria lá, sei lá, no segundo, terceiro período de relação médico-paciente, acho que todo mundo viveu isso, né? Você faz um teatro, você é o paciente, o professor fica olhando, dando nota, você é o médico, você entra aqui, a gente passa batido, né? Isso faz muita falta depois, né? A gente gera muito resultado, independente de como o paciente vai encaminhar dentro da sua doença, mas a gente gera muito resultado praticando isso, né? Você deita a sua cabeça no seu travesseiro de noite, você dorme em paz, você sabe que você cumpriu sua missão, você sabe que mesmo que você não tenha curado o paciente, você
aliviou as necessidades dele e você fez o bem para ele. Então, sensacional o que você disse. Isso mesmo. E às vezes, né, Alisson e Nolan, às vezes você não tem muita coisa para fazer, mas você tem tudo para fazer, né? As pessoas dizem muito isso, cuidados paliativos é com quem não tem nada para fazer. E eu sempre fico assim, triste com essa coisa, né? Mas quando a gente fala em nada para fazer, pode ser que não exista uma medicação em específico, mas a sua presença ali, às vezes é só a sua presença, né? Ela é modificadora de prognósticos em muitas situações. Os estudos mostram, inclusive, que o paciente que vive acompanhado com cuidados paliativos de forma precoce, né, ao diagnóstico de uma doença crônica incurável, ela vive muito mais do que o esperado. Porque a gente de certa forma, ensina, apesar de aprender muito, né, como lidar com aquilo, percebendo as nuances do processo de adoecimento. Então, não só a gente tenta tratar com uma técnica de forma excelente, né, de forma responsável, mas a gente também tenta perceber que outros processos esse adoecimento está contemplando, que o paciente vai precisar da sua ajuda. E às vezes não vai ter muita coisa para a gente fazer, a não ser presente ali. E gera uma confiança, gera uma relação tão bonita que você entende que às vezes não é só sobre empatia, às vezes não é só sobre compaixão, né, que a gente define como sendo aquela situação de se colocar no lugar do outro e de desenvolver uma posição de atividade, mas é sobre amor mesmo, né? Eu costumo dizer isso. As pessoas falam, empatia, afeto, né? Nesses últimos anos se discutiu muito essas diferenças e chegaram a uma conclusão de que a compaixão é muito mais adequado para você lidar com o paciente do que a própria empatia. Mas eu prefiro o amor, viu? Eu prefiro o amor. E existem várias facetas do amor. O que mais me chama a atenção é o tipo de amor que é mais presente do que qualquer outro, que é o amor-afeto. Eu tenho até uma dinâmica nas minhas consultas, né? Eu sempre faço do mesmo jeito, porque isso me ajuda a desenvolver esse amor-afeto de uma forma melhor. Eu sempre converso antes com a família do que converso com o paciente. Mesmo o paciente orientado, mesmo o paciente que vai poder se comunicar, eu sempre converso antes com a família. Porque eu pergunto para a família quem que é aquele paciente, né? Quem que é senhor fulano, senhora fulana. E ali eu não estou perguntando sobre a doença dele somente. Eu vou perguntar como que ele é na família, como que ele é psicologicamente, o que é que ele geralmente faz, como que ele é visto dentro de casa, na sociedade, como que ele se porta, tem muitos amigos. Então, assim, geralmente a família, que é quem está cuidando da pessoa, que ama aquela pessoa acima de qualquer outra ali no mundo, né, vai lhe apresentar um senhor fulano ou senhora fulano muito interessante, não é verdade? Então, assim, ali eles conversam coisas. Você não sabe, uma vez meu pai fez isso quando eu tinha 3 anos, ele é essa pessoa espirituosa e tal. Então, assim, é uma conversa que me apaixona e me faz partir para o paciente, num segundo momento da consulta, já empoderada de amor-afeto. Eu já entro cheia de amor-afeto, porque eu olho para aquela pessoa do mesmo jeito que a filha olha para ele, que a mulher olha para ele. Então, assim, ali eu não vejo só um doente, não. Eu vejo o que elas veem. Eu vejo um cara ou uma mulher que tem uma história, né? Que tem uma trajetória, uma caminhada, que é importante demais para outras pessoas. E isso faz toda a diferença na hora que a gente vai tratar, né? Na hora que a gente vai tecer lá o plano de cuidados e tentar oferecer o melhor para aquela pessoa. Eu queria pedir um favor aqui para cada um de vocês. Estão querendo saber a formação, especialidade de cada um. Eu queria que vocês se divulgassem aqui. Nolan, você, por favor, primeiro. Bom, eu sou médico, né? Sou formado há 11 anos e tenho minha formação, né,
primária em medicina intensiva, tá? Sou médico emergencista também. E nessa rotina de trabalhar com pacientes graves e muitas vezes, sabe, começar a olhar aquele paciente como um todo. Às vezes a gente investir muito em pacientes sem prognóstico, eu comecei a me apaixonar por cuidados paliativos, né? Então, e cuidados paliativos está sendo mais uma formação que eu estou fazendo, né? Esse ano eu termino. E, enfim, independente, acho que da formação de cuidados paliativos, como a gente falou aqui, né? A gente tem que praticar isso, né? Em qualquer circunstância da vida. Dentro da Acolher, foi daí que surgiu, né, o projeto, né? Já de antemão, agradecer aí o espaço, Alisson. Nada. Eu tenho um projeto de educação, de humanização, né, da Acolher, que veio dessa questão do cuidado paliativo, né? A gente passar para os profissionais, para a equipe multiprofissional, o quão importante é, né, entrar naquela questão que a gente acabou de falar. Antes de você ser bom tecnicamente, você precisa ser um ser humano bom, né? Você precisa ser alguém que escute, alguém que acolha, alguém que se comunique da melhor forma possível, né? Alguém que veja o paciente como uma pessoa e não como uma doença, principalmente. Então é isso. Eu vim dessa formação e cheguei no cuidado paliativo dessa forma. E é algo que eu sou apaixonado, assim. A gente ficava aqui falando 3 horas disso, né? Inclusive, a gente tem aí, acho que mais de 1 hora de live, e respondeu 2 ou 3 perguntas de tão complexo que é o assunto. Mas acho que deu para né, desmistificar da melhor maneira possível. Teve um participante da live que falou que cuidados paliativos, infelizmente, era só para as classes mais altas. Eu não concordo. Então, só para desmistificar mais uma questão do cuidado paliativo, a gente faz muito cuidado paliativo em hospitais do SUS, né, que a gente atende a população realmente, né, mais pobre. E o cuidado paliativo, ele não precisa ter tecnologia, ele não precisa ter equipamentos de última geração, né? Se vocês procurarem aí, principalmente no Rio de Janeiro, tem um enfermeiro que faz muito bem, o nome dele é Alexandre. Existem as chamadas comunidades compassivas. Ele faz cuidados paliativos nas favelas, entendeu? Então, ele dá esse cuidado, ele dá toda essa assistência para pacientes que moram em comunidades mais pobres. Então, existe sim, né? Só respondendo a seguidora aí, a participante. Então, o cuidado paliativo é para todo mundo. Tá? Obrigado pelo espaço aí, Alisson, @acolherclínica.jp. Já Tem tá um trabalho legal lá. Ó, pessoal. Obrigadão, cara. Valeu mesmo pela oportunidade. A Aline é esposa do Nolan, futuramente nossa colega, futuramente outra paliativista pelo andar da capa. Deus quiser. Tá indo pro mesmo caminho, tá indo bem. Logo ela tá aí com a gente. E vou deixar até aqui o Instagram deles fixado. Sigam, vejam o trabalho que eles fazem. É um trabalho muito bacana, um trabalho humano, um trabalho que, sem sombra de dúvida, vai agregar muito para a sociedade, tá? É um trabalho de empatia com o próximo, tá? E vocês vão ver o quanto que esse casal é espiritualizado e o quanto que eles vão fazer bem para cada um de vocês. Obrigado. Depois a gente conversa, viu? Fique tranquilo. Eu queria agora que a doutora Luna se apresentasse, deixasse aqui a formação para os seguidores. Então, eu sou médica especialista em clínica médica, eu fiz residência em clínica médica e fiz também a minha especialização em cuidados paliativos. Inclusive, Nolan Alexandre, ele faz um trabalho mesmo sensacional no Rio. Espetacular. Espetacular. E ele é da Fundação Elizabeth Kubler-Ross, que é uma fundação internacional. Ele deu aula pra gente aqui. Ele é sensacional. E depois a gente pode, inclusive, divulgar esse trabalho da fundação, que é uma fundação internacional e que tem um campus aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que desenvolve, inclusive, um trabalho de formação multiprofissional em cuidados paliativos.
e que sim contempla pessoas que não têm como custear esse trabalho, porque na realidade é uma especialidade médica, graças a Deus, isso foi estabelecido pelo CRM em 2011, mas eu penso que além de especialidade médica, é um jeito diferenciado de fazer medicina, né? Um jeito que eu espero que seja cultural dos próximos anos. E que, como eu falei para vocês, eu tenho essa concepção criativa de que isso vai ser realidade, né, nos próximos anos. Mas o que eu faço consultório de cuidados paliativos, eu faço atendimento domiciliar em cuidados paliativos, em hospital também, deshospitalização precoce. E isso não como uma forma de divulgar, mas como uma forma de vocês entenderem que é possível que a gente cuide do outro, que teoricamente não tem uma esperança curativa de várias formas e em várias instâncias do cuidado, né? Em casa, no consultório, dentro do hospital. Então, assim, não existe um limite ou não existe um jeito certo de cuidar, teoricamente, né? A gente sempre tem que individualizar a situação do outro e buscar aquilo que é ideal dentro do contexto dele, né? Então, os cuidados paliativos, ele primeiro muda você para depois mudar o outro. Isso que eu acho mais legal. E é por isso que eu me apaixonei tanto por essa especialidade. E fiz dela o meu ministério, né? É a minha forma de mostrar o meu amor pelo mundo e pelo outro, né? Acaba que a profissão vira seu ministério, né? Vira a sua forma de exercer a sua dignidade como ser humano também. E algo muito recente, muito jovem, né? Dos anos 60 para cá, a gente só tem 80 anos, né, de vida desse bebê que é os cuidados paliativos. O Brasil ainda engatinhando muito em relação à Europa, Estados Unidos, mas com uma expectativa muito boa de que cresça, porque onde tem gente boa, onde tem gente que quer fazer diferença com o coração, né, com boas intenções, existe chance de perseverar e de enobrecer a forma que a gente presta saúde para os outros. Bom, doutora Luna, assim, tanto os dois, na verdade, né? Eu passar o dia aqui enaltecendo o trabalho que vocês fazem, tá? É louvável a forma como vocês levam a medicina, né? Diferente de muitos colegas que têm esse pensamento um pouco mais tecnicista, um pouco mais de livro, digamos assim, e quando na verdade o que a gente precisa é daquele olhar um pouco mais humano, né? Eu acho que o caminho deve ser esse. Às vezes ser técnico demais não significa que você seja o bom o suficiente, né? E isso acaba, de certa forma, como é que eu posso dizer, esse pensamento técnico prejudicando um pouco a forma como a gente deve levar de fato a medicina, né? E isso que vocês fazem, esse trabalho humano, traz cada pouco mais de esperança, né? E da real necessidade para a sociedade, né? Outra coisa que eu acho super importante que ambos também, do Nolan já conheceu há um certo tempo, a Luna conheci agora, mas já é aquela parceira, né? E eu acho que essa espiritualidade, a gente trazer um pouco de Deus para a nossa vida e trazer os ensinamentos dele para o nosso dia a dia, e a essência do que Deus sempre quis para a nossa vida é amar o próximo. E se a gente leva isso como fundamento, como prioridade, a gente faz tudo sempre com amor e com muita sintonia e com muita paz no coração. Perfeito. Eu agradeço. De encerrar não teve, né, Lula? Com certeza. A gente que agradece, Alisson, você, né, ter convidado a gente, ter dado essa oportunidade
para mim também, como especializando em cuidados paliativos, estar com um aluno aqui que tem uma formação fantástica. Uhum. E você usar a influência que você tem, né? A gente sabe que você tem feito lives aí para informar as pessoas sobre assuntos importantes. Então, parabéns também pelo seu trabalho. Eu acho que isso é de grande valia para todo mundo aí que te segue. E, mais uma vez, obrigado pelo espaço, né? Vamos fazer outras aí e falar de coisas boas, né? Obrigado. O mundo está precisando de esperança, né, gente? É verdade. Queria agradecer E, também. pessoal, por favor, pode dizer. Você, desculpa, como o Nolan falou, você tem utilizado muito essa visibilidade pública de uma forma especialmente benéfica, sabe? E isso é louvável demais, né? Eu já considerava vocês como amigos, mesmo no pouco tempo que a gente se conhece na UTI, né? Na terapia intensiva. Mas é quando dá aquele match, né? Aquele match de alma, como a gente fala. Pessoas que gostam de graça, que já ama de cara. Esse amor-afeto aí que a gente fala, né? Que tem que ser divulgado e tem que ser sentido mesmo, porque é bom demais. E, Nolan, você já é paliativista. Você já é, inclusive, impressionantemente a diferença que você faz em cada paciente que você vê, que você se preocupa. É bonito demais de ver sua parceria com sua esposa, né? Com esse projeto que você tem. Sempre que eu puder estar junto, viu? Eu quero estar assim, na primeira fila, aplaudindo de pé, que você merece. Com certeza. A gente agradece e tá na essência, né? É bom conviver com pessoas que pensam assim, né? Como a gente tem convivido mais esses plantões, essa loucura do Covid, né? A gente acaba aprendendo muito um com o outro. Aqui em casa, realmente, a gente vive essa rotina, a gente vive essa cultura, a gente quer sempre fazer o bem pelo próximo, né? Acho que essa é a essência. Eu vou deixar a live salva, tá? Deixar salvo lá no feed para quem pegou pela metade, para quem quer assistir e repetir várias vezes. E, por favor, eu deixei aqui fixo o Instagram, vou deixar também na descrição do vídeo, o Instagram da doutora Luna, doutor Nolan, e sigam, vocês vão ver o trabalho espetacular que eles executam e a forma humana e empática que eles têm com o paciente. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram presentes também. Obrigado. E como o Agni Boa noite aí, falou pessoal. para a galera da Unimed, né? Até quarta-feira, né? Até quarta-feira. Show, galera. Se tiverem Falou aí. alguma Boa noite. pergunta, né, Nolan? Obrigado, Alisson. Até, né? Quarta-feira Queiram estamos lá. pode colocar por inbox que a gente tenta responder, né, Nolan? Se tiver alguma pergunta Com porque a certeza. gente acabou respondendo menos para conversar mais. Algumas dúvidas, mas acho que várias dúvidas devem ter ficado, a gente vai respondendo aí no Insta. a gente está aqui Pode mandar, disposto pode encher a caixa de perguntas. Por favor. Para quem eu não respondi, assim, deixar um abraço assim, para todos os seguidores que passaram aqui, que dedicaram um pouquinho do tempo aqui em plena sexta-feira. Rafa! Tô com o dedo travado de tanto apertar no coração pra subir a live. Obrigado. Obrigada. Prazer em conhecê-la pessoalmente, mesmo que seja Prazer virtualmente, assim, né? A gente tem que A combinar gente segue alguma você coisa aqui em quando casa, dá altas ia passar. risadas, você é espetacular. Vamos combinar, Continue sim. esse trabalho aí de alegrar a vida das pessoas. É engraçado que eu tava até pensando aqui, cada um tem sua contribuição aqui nesse mundo, viu? Eu levando essa minha alegria, né, que o pessoal gosta, e vocês levando esse amor todo. Que bacana o trabalho de vocês. Eu não conhecia, tava prestando atenção na live até agora, mas que bacana, lindo o trabalho de vocês. Por mais profissionais e seres humanos assim. Amém, que coisa boa. Obrigado pela oportunidade. Obrigada mesmo. Um beijão. Um beijo bem grande. Tchau, gente. Boa noite. Pessoal, um beijo grande para vocês, viu? Valeu, Alisson. Um Tchau, beijo Luna, grande. obrigado. Um beijo grande, doutora Luna. E estamos às ordens, viu? Um abração. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, boa noite, galera. Tchau. Beijo. Beijo.